Bom dia, pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Marcelo Gomes, de Geografia. Já faz um tempinho que nós não temos a nossa aula presencial, mas nós estamos fazendo uso da plataforma do governo, que é o Classroom. Nas semanas anteriores eu tenho deixado atividades para vocês, matérias novas, alguns exercícios, e é muito importante que vocês acompanhem, tá bom? Estou com saudades de vocês, tá? Gosto muito de dar aula para vocês, sendo que agora estamos em período de adaptação por conta do isolamento social. Então as nossas aulas vai ser via plataforma, tá bom? Então que possamos fazer um bom uso com base nessa nova ferramenta. Então, qual é o nosso objetivo dessa nossa videoaula? Primeiro, eu vou recapitular os slides que eu mandei para vocês da semana passada, com o tema Métodos de Trabalho, Conceitos e Aplicações. Lá, nós, no caso, levamos em consideração os 3 métodos de trabalho, que, no caso, é o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Tá? Eu vou dar uma recapitulada para vocês e, passando essa recapitulada, uma rápida revisão com relação a esses tópicos, a gente vai entrar no conteúdo novo para essa semana, tá? Que na realidade está em cima de entender a economia japonesa e a sua competitividade junto aos tigres asiáticos em relação à economia mundial. Tá? Então vamos lá, no nosso primeiro momento, método de trabalho. Vocês viram nos slides que eu deixei do PowerPoint na semana passada que nós temos 3 tipos de método de trabalho: Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. Ok. Nós vimos que o Taylorismo foi um método de trabalho empregado por Frederick Taylor no século XIX, que também era chamado de Organização Científica do Trabalho. O objetivo focal do Taylorismo era, no caso, apresentar uma seleção e treinamento de empregados para obter, por meio do trabalho da atividade produtiva deles, a maior produtividade e rentabilidade possível, né? Então, cada empregado executava uma tarefa específica com o menor gasto de tempo e energia possível, com base na determinação da sua chefia, da sua supervisão. Lá no esqueminha a gente vê redução do tempo de fabricação, produção massiva, preço de baixo custo, porque a gente já viu que diminuir o custo é o que o grande empresário procura, aumento do poder aquisitivo, tá? Junto às pessoas que desenvolviam essa atividade produtiva. Tá? Então, em relação ao Taylorismo, que foi o primeiro conceito que a gente trabalhou, o Fordismo tem algumas características diferenciadas. Primeiro que o Fordismo foi lançado por Henry Ford, de 1863 a 1947. Ele, no caso, se apresentou como sendo fundador da multinacional norte-americana Ford Motor Company. Ela desenvolveu, no caso, um procedimento dentro da atividade da cadeia produtiva baseado na linha de montagem. Essa linha de montagem, ela, no caso, tinha o objetivo de gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Esse tipo de atividade, esse tipo de método de trabalho, ele levava a uma especialização e individualização das tarefas e linhas de montagem, que eram mecanizadas. Isso permitiu um aumento significativo da produtividade e, junto com isso, uma diminuição do custo de produção. Vocês já observaram? A questão de diminuir custo de produção é um objetivo dentro, no caso, dos métodos de trabalho. Então, na realidade, o Fordismo ele perdurou por um bom período, do próprio século XX, enfraquecendo-se no final do século XX, com novas tecnologias e novos métodos empregados. Tá? É interessante a gente observar que no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, a gente vê cenas com linhas de montagem que foram retratadas por meio de uma sátira em 1936. Vocês podem observar aqui. Então lá, o personagem Charlie Chaplin, junto com as linhas de montagem, as engrenagens, mostrando a produção fabril naquela época, onde a própria linha de montagem mecanizada era o objetivo para poder diminuir os custos de produção. Aqui do lado eu separei para vocês um esqueminha que vem trazendo os conceitos de produção puxada e produção empurrada.
tá? A gente vê que por meio da produção puxada, conforme o esqueminha mostra, a gente tem uma reposição em relação à requisição de matéria-prima e a entrega dos produtos dentro de uma linha de montagem, tá? Mas nós temos uma comparação de duas situações, que no caso se apresenta pela produção empurrada em relação à puxada, tá bom? Muito bem, o Fordismo, então, ele tem algumas características bem interessantes em relação ao Taylorismo. Notem, produção em série, por meio da linha de montagem mecanizada, preço de baixo custo, salário elevado, né? Isso vai propagar um aumento do poder aquisitivo do próprio empregado, estímulo ao consumo, que é, no caso, viabilizado por meio da publicidade e do crédito. Então, qual é o interesse aqui? Emprega-se uma grande massa de trabalhadores, você tem, no caso, um considerável número de trabalhadores que vão tendo uma gradativa elevação desse salário, mas isso vai propiciar um aumento do poder aquisitivo para poder aumentar o consumo na sociedade como um todo. Então, essa é uma esquematização com o funcionamento do Fordismo. Bom, e o Toyotismo? Qual é a diferença que ele tem em relação ao Taylorismo e o Fordismo em si? O Toyotismo, na realidade, ele é um método de trabalho lançado no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1950, através de um modelo apresentado pela empresa Toyota Motors Company, né? Ela, na realidade, conseguiu sobreviver no momento em que o mundo estava vivenciando uma crise pós-Segunda Guerra Mundial. Existia também vários fatores relacionados à própria economia do mundo. Então, o Japão ele conseguiu se reestruturar no pós-Segunda Guerra Mundial, mas usando um método que se diferenciaria tanto do modelo fordista quanto taylorista. Muito bem. Qual era o foco em si do toyotismo? Qual era a ideologia, no caso desse método de trabalho? Era um momento em que a nova indústria precisava de um trabalhador que usasse de criatividade e participasse de todo o processo da cadeia produtiva, não havendo mais aquela divisão clássica entre o diretor da empresa, o que pensa, e o operário, que executa. Características que eram presentes lá atrás, no Fordismo e no Taylorismo. O que a gente passa a perceber? Atualmente, a linha de montagem é cada vez mais automatizada, quer dizer, o uso cada vez mais de maquinaria e a liberação de mão de obra profissional. As empresas utilizam mão de obra terceirizada, que pode ser temporária ou autônoma, tá? E no caso, para evitar o desperdício, os estoques de matéria-prima e de produtos acabados são calculados tendo em vista as solicitações do mercado. Então, existe uma produção para atingir uma determinada demanda, que no caso a gente vai estar entendendo como sendo os mecanismos do chamado método just-in-time, que é o tempo justo. Nota aqui embaixo. Existe uma demanda cada vez maior de trabalhador qualificado e polivalente, quer dizer, ele faz várias atividades e ele se qualifica no mercado profissional, que opera as máquinas e contribui para a melhoria da produção. Tá? Essa daqui é a ideologia que vai demarcar para a gente o conceito do modelo just-in-time, ou tempo justo. Como é que funciona isso? Vamos lá. O just-in-time significa, então, uma produção por demanda. Eu só vou estocar ou utilizar material para a demanda que eu tenho, para a necessidade que eu tenho dentro da cadeia produtiva. Nada além. Até porque, se a gente for pensar em termos de Japão, o Japão não tinha muito espaço físico para todas as empresas estarem estocando tanto material e mercadoria ao mesmo tempo. Então, eles tinham que calcular, planejar, para ver, no caso, o que era necessário para aquela produção objetivada para aquele dado momento. Então, vamos lá. No just-in-time, a gente tem uma demanda voltada para a produção. O produto, então, ele chega ao local da utilização somente no momento exato em que for necessário. Por isso que é tempo justo, just-in-time. O estoque, então, de matérias-primas é o mínimo e suficiente para poucas horas de produção. Notaram? Ele é voltado para a demanda. Outro aspecto também interessante, os fornecedores devem ser treinados e capacitados para fazer entregas de pequenos lotes na frequência desejada. Então, tudo é calculado, tudo é milimetrado, tudo é planejado. Né? Algumas questões são levantadas dentro do método just-in-time. Quanto produzir? Com qual cor? Quem vai querer os acessórios? E que tipos de acessórios? Então, são questões que têm que ser respondidas dentro desse método de produção. Tá?
Muito bem, eu deixei uma atividade para vocês fazerem desde a semana passada, tá? Espero que tenham desenvolvido. Notaram que o objetivo de cada questão está calculado e programado em cima dos slides anteriores, do conceito de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. É só a gente fazer um resuminho por meio desse quadro, síntese, ok? Tudo bem? Muito bem. Então, aqui a gente fecha a nossa aula de métodos de trabalho. Mas hoje a gente vai estar desenvolvendo um conceito novo, né, que a gente vai começar a trabalhar. E aí é até interessante porque, notaram, o último método de trabalho que a gente desenvolveu foi o toyotismo. A gente procurou dar ênfase para ele e a gente viu que é um método bem diferenciado em relação ao taylorismo e o fordismo, né? Então, já que a gente está falando do toyotismo, a gente está falando do Japão e da Ásia, né? É interessante a gente ver a própria propagação do modelo toyotista na economia japonesa, a influência dela nos tigres asiáticos e que isso daí acabou influenciando, né, e favorecendo a competitividade da economia japonesa e dos tigres asiáticos na economia global como um todo. Então, a gente vai entender melhor como é que a economia desses países envolvidos acabaram influenciando a economia mundial como um todo. Então, é interessante utilizar até o nosso globinho aqui, né? Ele vem mostrando, ó, a gente vai estar levando em consideração essa região aqui da Ásia, ó, o Japão, a gente tem aqui, ó, China, né? A gente vai ter, no caso, países como a Indonésia, a Malásia, outros países, Filipinas, né, o Vietnã, a Coreia, no caso do Sul, todos eles são denominados de tigres asiáticos. E junto com eles a gente tem o Japão também. Então aqui a gente tem uma localização já do que a gente vai falar de agora em diante. Tá? Vamos observar o que o slide está apontando para a gente. E aí, para a gente falar de economia japonesa e falar, no caso da própria origem dos tigres asiáticos e da competitividade da economia desse país no mercado globalizado, é interessante a gente entrar um pouco da história econômica do Japão. Como é que isso daí aconteceu, né? Primeiro que a gente vai retratar a reconstrução da economia japonesa no pós-Segunda Guerra, né? Ela, no caso, se dá com base na formação de poupança interna e da conquista dos mercados externos. Então, a economia do Japão precisou se reestruturar para se levantar face aos ataques de lá da Segunda Guerra Mundial. Tá? Só que aí o Japão vai investir em quê? Poupança interna, economia nacional, né? E a conquista de mercados externos. Né? O que a gente passa a perceber? O que é interessante nessa parte da história econômica japonesa para a gente? Notem, a partir da década de 60, o Japão ele passa de exportador a um país investidor, né? Com ampliação de ramos originais de lá da reconstrução econômica, daquele período que a gente falou pós-Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, atividades como siderúrgicas e a construção naval, na realidade, acabou servindo para reinvestimentos em outros ramos da economia. Na década de 60, além desses ramos estarem em processo bastante crescente, né, a todo vapor, a gente passava a ter também o crescimento de atividades como, no caso, a produção automobilística, produção de aparelhos eletrônicos, ramos como informática e microeletrônica. Então, a gente pode já entender que a partir da segunda metade do século XX, o Japão diversifica a produção na economia industrial. Ele não ficou restrito só à produção siderúrgica e construção naval, que era algo que retrata após a Segunda Guerra Mundial de imediato. Então, em 60, a gente já tem uma diversificação na produção da economia japonesa. Muito bem, para esse período um pouco mais para frente, em torno da década de 70, a gente tem a crise do petróleo, né, que acabou propagando uma aceleração do processo de deslocamento de indústrias tradicionais, de consumo intensivo de trabalho e também de energia para fora do Japão, que é o que no caso está situado aí no slide, como para a periferia do Japão, quer dizer, países que estavam ao redor do Japão. Isso criou uma oportunidade para o crescimento do leste e sudeste asiático. Vamos ver? De quem que a gente está falando? Vamos localizar aqui, que localização geográfica é uma ferramenta importante para a gente. Aqui está o Japão, né? O Japão é um arquipélago vulcânico,
formado por formações de 4 ilhas vulcânicas, tá? A gente vai ter a capital Tóquio, situado aqui na maior ilha, tá? Aí notem, as indústrias passam a se diversificar na economia japonesa, pós-Segunda Guerra Mundial, mas na década de 60, além das indústrias navais e siderúrgicas, o Japão ele passa a crescer para fora. No caso, influenciando economias como a Coreia do Sul, notem como que ela está próxima, né? Por exemplo, Taiwan, Formosa, tá? Hong Kong, tá? A gente vai encontrar países aí, ó, como Singapura, a própria Indonésia que está aqui embaixo, tá? Mais adiante a Tailândia, o Vietnã, são países que vão compor para a gente os chamados tigres asiáticos, tá? São países que tiveram a sua economia como plataforma de exportação de investimentos vindo de onde? Do Japão. Tá? Então, observe, na bacia do Pacífico, o Japão ele lidera a economia dessa área aqui, ó, países banhados pelo Oceano Pacífico. Então, para ele, era interessante investir em países em que ele teria um retorno imediato. Ele investiu lá para reinvestir na própria economia japonesa. Isso ele fez, então, nesses países, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Vietnã, né? Tailândia, Malásia, Indonésia, tá? Filipinas, nesse país. Né? Então, a gente já está situado com relação a onde estão esses países que nós estamos comentando. Beleza. Quem são os tigres asiáticos? Né? Tradicionalmente, a gente viu lá no mapinha, Coreia do Sul, tá? Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Malásia, Vietnã, né, que é um novo tigre asiático, Singapura, Indonésia e Filipinas também, que chegou mais recentemente. Tá? Esses países, eles, no caso, passaram a apresentar uma economia feroz, né, que ganhou grande força na economia asiática e mundial, sendo comparado a um tigre. Então, por isso que eles são chamados de tigres asiáticos, porque a economia deles se apresentou muito feroz, muito rápida, cresceu muito rápida e com muita competitividade no mercado internacional. Então, se a gente parar para observar, na economia brasileira, a gente tem influência desses países, né? Quando a gente compra um determinado produto, aí vem escrito, né? Made in Taiwan, Made in Hong Kong, né? Made in China, Made in Indonésia. Essa produção é a produção dos tigres asiáticos, tá? Sabendo que eles são reflexos do reinvestimento da economia japonesa como uma forma de retornar para criar uma competitividade dos próprios países envolvidos, assim como da própria economia japonesa na economia globalizada. Ok, quais são as características básicas, então, dessa economia competitiva que envolve os tigres asiáticos? Bom, eles são caracterizados pela escolha da eletrônica como sendo um setor industrial prioritário, voltado para a exportação. Então, tudo que eles produzem, vão exportar, vão mandar para outros países. Tá? Outra característica interessante, a absorção de tecnologia por meio de investimentos estrangeiros, em associação com grupos nacionais e o Estado. Então, em cada país daquele, a gente vai ter investimentos onde o próprio Estado Nacional promove, tá? E grupos nacionais também, por meio da absorção e uso dessa tecnologia. Outra característica interessante, presença de mão de obra farta e barata, sendo frágeis as organizações sindicais. Lembra que a gente estudou os fatores locacionais industriais? Olha aqui, ó, a mão de obra barata, com fartura, isso diminui o custo de produção. As organizações sindicais são frágeis, então as empresas chegam, exploram a mão de obra, sem, muitas das vezes, os próprios empregados reivindicarem seus direitos, né, com relação à própria atividade produtiva. Então, isso favorece a chegada e a abertura do capital internacional. Legislações trabalhistas pouco protetoras da força de trabalho. Então, as grandes empresas não estão preocupadas com essa legislação trabalhista de maneira ordeira e organizada. Não, eles querem explorar o empregado. Isso diminui o custo de produção. Se diminui o custo de produção, vai aumentar o quê? A lucratividade das empresas. Outro aspecto interessante nos tigres asiáticos são os traços culturais conformistas, que acabam favorecendo a questão do disciplinamento dentro da cadeia produtiva. Então, é tudo que as grandes empresas precisam para manter a lucratividade e, por meio disso, continuarem tirando proveito
da economia desses países. Além disso, presença da intervenção estatal, marcada pela característica autoritária em todos os setores da vida econômica. Então, vamos lá. Aqui, nesse slide, a gente está vendo ingredientes que fazem as engrenagens, no caso da economia japonesa e o investimento delas nos tigres asiáticos, funcionarem. Então, são ganhos que essas grandes empresas acabam obtendo. Bom, 2 exemplos de países que compõem os tigres asiáticos, a Malásia, né, e a Tailândia. Observem os investimentos que a Malásia passou a sofrer por meio do crescimento da economia e como é que o próprio padrão urbano e industrial da cidade acaba espelhando isso. Observem a projeção dos prédios, o tipo de arquitetura moderna utilizada em prol dos investimentos da economia industrial. Então, a cidade passou a ser projetada em razão desses investimentos econômicos e industriais. As multinacionais elas passam a investir nos parques industriais situados na Malásia, mas a gente vai ver o reinvestimento disso no próprio padrão urbano e industrial da cidade. A arquitetura ela é um bom espelho. Observe aqui do lado um tecnopolo situado na Tailândia, que também é um tigre asiático, né? A gente vê que as indústrias elas têm um parque industrial, uma infraestrutura bem, no caso, vasto, né? Em áreas de terrenos, no caso, bem grandes, né? Onde a gente vai ter aqui aquela alocação do que a gente estudou nas aulas anteriores como fatores locacionais industriais. Terrenos disponibilizados, mão de obra farta e barata, numerosa, sindicatos pouco organizados, né? A gente vai ter também recursos energéticos, fontes de energia como matéria-prima também baratos e um mercado consumidor crescente, porque tanto a Tailândia quanto a Malásia são países bastante populosos da Ásia, então isso favoreceu ao capital urbano e industrial, favoreceu a competitividade econômica e industrial dos tigres asiáticos. Observem, esse slide traz para a gente multinacionais que se destacam na Ásia do Pacífico. Algumas são bem conhecidas aqui no Brasil, né? Ó, a Mitsubishi Motors, a gente já estudou ela em sala de aula, né? Um conglomerado, ela atua em vários ramos industriais, né? A Nissan, a Sega, né? A JOL, a ANA, que é All Nippon Airways, né? A gente vai ter a Samsung, como uma marca coreana, né? A gente vai ter a Hyundai, a gente vai ter a LG, a Kia, né? A Daewoo. Olha quantas empresas, várias, né? Então, elas, na realidade, são originadas da Ásia, né? Seja da economia japonesa ou dos próprios tigres asiáticos, mas observem que elas não estão restritas apenas ao território asiático, ou japonês, ou coreano, ou de outros países, conforme a gente citou. Elas são presentes, inclusive, em várias economias de várias nações do globo e, inclusive, na própria economia brasileira. A gente tem filiais dessas empresas aqui no Brasil, ó. Nissan do Brasil, Mitsubishi do Brasil, né? Samsung do Brasil. Quer dizer, é aquela empresa que tem a sua matriz situada nesse país, né? No caso da Ásia, mas para estender os tentáculos dos ganhos, dos investimentos, elas investem aqui e mandam remessa de lucro para o seu país de origem, né? Essa é a grande jogada capitalista que a gente já trabalhou bastante esse conceito em sala de aula. Muito bem, e aqui? A gente tem um esqueminha que vai mostrar para a gente o que a gente falou nos slides anteriores, né? A gente vai entender, ó, anotem o tema, as indústrias automotivas do Japão e a sua competitividade nos tigres asiáticos, né? Como é que a economia japonesa, né, inclusive as indústrias automotivas, acabaram influenciando no desenho e na estrutura das indústrias dos tigres asiáticos, né? Eu fiz nesse slide para vocês um esquema de como é que alguns países que fazem parte dos tigres asiáticos acabam sendo afetados pelos investimentos de capital japonês, principalmente aí no caso, no esqueminha, no ramo da indústria automotiva ou automobilística. Vamos entender melhor o que a gente passa a ter em relação, como é que funcionam essas indústrias automotivas japonesas.
Então, observem, eu fiz uma esquematização para vocês, para a gente poder perceber melhor, até para poder exemplificar melhor o que a gente vem falando lá nos slides conforme eu apresentei para vocês. Primeiro que a gente já entendeu que a economia ela é competitiva, quando na realidade existe uma relação de troca e de ganho em relação ao que é gerado da economia daquele determinado país em relação ao produto e as mercadorias e as matérias-primas envolvidas. A gente entendeu que a economia ela se apresenta mais competitiva quando existem custos de produção que são reduzidos por conta de redução de matéria-prima, presença de mercado consumidor, né? Baixos salários, sindicatos pouco organizados nesse país, né? E aí, no caso, uma garantia de que a produção ela vai ser competitiva no sentido que vão se obter ganhos. Então, observem, os tigres asiáticos, conforme a gente viu, né? Aqui exemplificado, no caso, na Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. São países que tiveram investimentos de empresas japonesas por conta do interesse do Japão investir em cada um desses países, mas na realidade reinvestir no ganho, na produção para a própria economia japonesa. Então o Japão buscou nesses países citados ganhos, são os chamados fatores vocacionais industriais que a gente já estudou, né? Mão de obra barata, mercado consumidor, matéria-prima barata, fontes energéticas a baixo custo, né? Sindicatos pouco organizados e uma garantia de que a produção vai, no caso, favorecer um aumento de produtividade e lucratividade. Vamos entender aqui, no setor automotivo, como é que funciona isso nos tigres asiáticos? Observe a esquematização aqui. A Tailândia, ela tem relações de troca, por exemplo, com a Malásia, né? Dois países que fazem parte dos tigres asiáticos. Agora, observem que existem relações de trocas de equipamentos e de peças da produção de um carro, onde mais vale a pena, no caso, receber aquele valor, no caso da mercadoria, por um baixo custo de um país em relação a outros. A Tailândia, no caso, ela fornece equipamentos elétricos para a Malásia, onde o custo para a Malásia é interessante nesse sentido. A Malásia envia peças de transmissão para a Tailândia. Tá? Então aqui eu tenho partes dos equipamentos que vão compor um carro, mas existe na realidade uma busca para diminuir o custo de produção em cada país. Então observem que um carro não é formado plenamente num único país, mas eu vou ter peças que vêm de outros países para poder diminuir o custo e aumentar a lucratividade das empresas. Da mesma forma, observe, a gente falou da Malásia aqui, né? A Malásia, no caso, envia sistemas de transmissão para as Filipinas. E as Filipinas, ela, no caso, envia equipamentos elétricos para a Malásia. Para quê? Justamente no sentido de diminuir o custo da produção, mas aumentar a produtividade e a rentabilidade da empresa em relação às Filipinas, em relação à Malásia. Da mesma forma, também a gente observa a Indonésia. Ela recebe peças, no caso, embutidas, ela tem uma relação de troca, né? De peças embutidas com a Tailândia, onde, entre esses dois países, vale a pena se manter essa relação de troca. Tá? Da mesma forma também, a Indonésia para com as Filipinas. A gente tem motores que são enviados da Indonésia para lá, para as Filipinas, enquanto que as Filipinas enviam, no caso, sistemas de transmissão elétrica para a Indonésia. Né? Da mesma forma, a Indonésia ela faz essa relação de troca com peças embutidas com a Tailândia. Então, se a gente parar para observar, existe uma relação de ganho, de troca, entre esses países envolvidos, onde, no caso, aqueles que conseguem otimizar o seu lucro são os que conseguem uma diminuição de custo e um aumento da rentabilidade, da produtividade industrial nesse ramo automotivo. Então, qual é a proposta dessa esquematização? Mostrar para a gente que, na realidade, quando a gente tem uma mercadoria única, né, como o carro é produzido, as peças dele, produzidas em vários países. Por quê?
Porque, na realidade, o custo da produção em cada país é diferente. E aí, qual é a grande jogada das empresas? Conseguir o menor custo possível para aumentar a rentabilidade. Ok? Muito bem. Então, a gente tem a conclusão da nossa aula com base nesse cartaz, que é um cartaz que fala da produção automotiva japonesa nos tigres asiáticos. E em prol disso, dessa atividade, no caso, desse conteúdo, eu vou estar passando uma atividade de avaliação para vocês. Aí é importante vocês acompanharem todas essas aulas, todos os slides, junto com a atividade, porque elas, no caso, vão culminar com a avaliação bimestral. Ok? Um abraço para vocês, tudo de bom, hein?